Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de Geografia, né? A nossa aula de número 27, onde nós vamos falar sobre a Europa. Eu sou a professora Andresa, vou ficar aí com vocês falando um pouco sobre a Europa, né? A gente vai ver aí alguns conceitos, ver algumas características desse continente e aqui a gente já tem algumas imagens, né, para vocês observarem. A gente já tem um mapinha aqui da Europa para vocês já irem aí vendo um pouquinho dos países que fazem parte, vendo um pouco também da paisagem, né, do continente europeu, onde a gente tem aí um continente que possui diversas características, né, devido à posição geográfica deste continente. E a gente vai ver também, gente, um fato, uma curiosidade, né, sobre esse continente, porque quando a gente fala de continente, a gente entende que um continente é uma massa continental, né? E o continente europeu, ele possui essa massa continental interligada com o continente asiático, né? E a gente vai ver um pouco dessa diferença, por que que a gente tem essa separação, né? Do que a gente costuma também de chamar de Eurásia, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavrinha, que nada mais é que a junção tanto da Europa quanto da Ásia, né? Mas quando a gente vai falar dos fatores históricos, das características da nação, do povo que fazem parte desses países, a gente vai ver um pouco das diferenças. E também a paisagem, né? Como a gente observa aqui nas imagens. Então a gente vai iniciar vendo aí um pouco dos aspectos geográficos da Europa, né? A gente vai iniciar pela extensão territorial, né, que a Europa ocupa. Aí a gente tem uma extensão territorial de aproximadamente, olha, aqui a gente tem a Europa com aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então aqui a gente tem a área territorial ou a extensão territorial ou então só a área, né? E aí a gente tem cerca de 50 países que fazem parte, que são esses países que estão aqui, olha, vou tentar aqui circular mais ou menos todos eles. Aqui é a Itália, né? Inclusive a Itália que tem um formato, se a gente for olhar no mapa, olha, a Itália tá bem aqui, olha. Vou só colocar aqui para vocês olharem depois no mapinha. A Itália tem um formato de uma bota. Se você for olhar depois, tiver aí um mapa mundi, tiver um livro de geografia, aí você dá uma olhadinha aí na Itália, que está mais ao sul do continente europeu, aí você vai perceber que tem o formato de uma bota, né? Uma bota, um calçado mesmo. Aí a gente tem algumas mais características da Europa, a gente vai rever. Aí nós temos que geologicamente, olha, a gente vai ver o que eu falei para vocês lá no início, né? Por que que é uma única massa continental e a gente tem aí dois continentes, né? A Europa e a Ásia, né? Então, geologicamente, olha, a gente tem que ela é considerada, né, essa massa territorial, uma península, tá? Uma pontinha ali da Ásia, né? O que podemos chamar de Eurásia. Olha, tá aqui o que eu falei para vocês, é a Eurásia, que nada mais é que a junção de Europa com Ásia. Então, a gente tem todo um processo histórico, olha, que considera a Europa como um continente. E por que que a gente tem, historicamente, né, essa massa continental, essa península, né, do continente da Eurásia? A gente tem apenas um único continente com características diferentes, né? Então, aqui a gente tem, olha, por exemplo, a cultura, que ela é diferente da Ásia, né, do continente asiático. Então, historicamente, a gente tem essa formação, mas geologicamente, né, se você for analisar aí a geologia, uma única massa continental, a gente tem aí a Eurásia, né, mas vai se diferenciar devido aos povos, à cultura que compõem cada um desses 50 países. Aí nós temos os limites geográficos, né, em que a Europa faz. Então, a gente tem aqui, olha, esse Nzinho, só para a gente relembrar, é o norte. Então, aqui a gente tem o Oceano Glacial Ártico, tá? Aqui ao sul, olha, o S, né, vamos lembrar lá dos pontos cardeais, a gente tem aqui embaixo ao sul o Mar Mediterrâneo. Aqui do lado oeste,
a gente tem o Oceano Atlântico, estou aqui circulando para vocês, e a gente tem uma formação geológica, né, ao leste, que são os Montes Urais, tá? Que eles ocupam aqui mais ou menos toda essa região aqui, que nada mais é que um conjunto de montanhas, né, que são os Montes Urais. Aí a gente tem o caso da Rússia e da Turquia, né, que eles são territórios divididos tanto entre a Europa e o continente asiático. Aí a gente vai rever, eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem a Rússia e a Turquia, né? A Rússia que tem uma parte devido a essa região aqui dos Montes Urais, né? Então aqui a gente tem essa área que está situado na parte mais próxima ao continente europeu, do lado oeste, tá? Então a gente tem o caso da Turquia também, que é considerada uma nação transcontinental, né? Que tem o seu território tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Aí a gente vai ver algumas características também da Europa, né? Ela encontra-se aí em alguns dos países mais ricos e industrializados, né? Se você for analisar, por exemplo, olha, a gente tem um dado que a gente chama de IDH. Vocês lembram o que é IDH? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, se você for analisar o IDH ou o Índice de Desenvolvimento Humano dos países europeus, a gente vai ver que a maioria tem índices bastante elevados. Inclusive, se você for analisar o IDH dos países do mundo, a gente tem os maiores índices dos países do continente europeu, né? E isso vai refletir aí na riqueza, né, gerada por cada um desses países. Aí a gente tem o índice, o IDH ou o Índice de Desenvolvimento Humano, né? A gente vai analisar a expectativa de vida, que é a idade que aquela população ali alcança, uma média, né? O acesso à educação também é levado em consideração, entre outros fatores. Aí nós temos também um número muito grande de povos, né? A gente tem aí mais de 50 países, consequentemente a gente vai ter culturas, povos diferentes, né? Idiomas também que vão se diferenciar. E 27 países desses 50, olha, a gente tem a União Europeia, que é um bloco econômico, tá? Inclusive, se a gente for falar, né, entre União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, entre outros blocos econômicos, a União Europeia é um dos blocos econômicos que tem uma maior expressividade, um maior destaque no cenário econômico mundial. Aí vamos falar também sobre os aspectos físicos. O que são os aspectos físicos, né? A gente tem nos aspectos físicos, dentro da geografia, quando a gente fala sobre o clima, a vegetação, o relevo. Então, quando você ouvir falar ali sobre aspectos físicos, você já sabe que vai estar relacionado ao clima, à vegetação ou o relevo de um determinado local. Aqui, olha, a gente tem dois mapinhas. Olha, o primeiro mapa a gente tem aqui um pouco das características climáticas e aqui ao lado a vegetação. E se você for analisar, cada vegetação ela vai se adaptar a um tipo de clima, né? Temperaturas mais elevadas, temperaturas mais baixas. A vegetação ela vai se adaptar ao clima dessa região. Aí aqui na legenda, olha, quando a gente vai olhar um mapa, a gente olha primeiro o título, né? A gente saber do que ele está se referindo, e depois a gente olha a legenda, olha, que está aqui embaixo, às vezes vem no cantinho ali do mapa também. Aí a gente tem o clima temperado, o clima mediterrâneo, o semiárido, o frio, o clima mediterrâneo e o clima temperado, né, ocupando aí uma maior parte do continente europeu. O frio de montanha, que é onde a gente vai observar aí, por exemplo, o relevo, né, que vai se diferenciar das outras áreas, é onde a gente vai encontrar as cordilheiras, né, os conjuntos de montanha. E a vegetação a gente tem aí bastante diversificada também no continente europeu, né, devido à localização geográfica do continente. A gente tem a tundra, a floresta boreal, floresta temperada, que vai se localizar, por exemplo, na área onde a gente encontra o clima temperado. Aí a gente tem também a vegetação mediterrânea, a área das pradarias e também a vegetação de altitude, né, que é onde a gente vai encontrar o relevo com altitudes mais elevadas, né, nas montanhas, as vegetações
localizadas nas áreas de montanhas, elas vão se diferenciar das outras regiões. Aí a gente tem algumas características, a gente vai ver de alguns, né? A gente tem aí os fatores que influenciam no clima europeu. A gente tem a latitude, lembra que eu falei das regiões montanhosas? Nessas áreas onde a gente vai encontrar maior altitude, a gente vai ter características climáticas que vão se diferenciar aí nas regiões de altitude, tá? A gente não pode confundir aqui altitude com latitude. Aí a gente tem também as correntes marítimas, dos oceanos ali do Mar Mediterrâneo, do Oceano Polar Ártico, a maritimidade, né, que é a proximidade de uma região com o mar, isso também influencia. Por exemplo, aqui em Manaus a gente está bem distante aí dos oceanos, né? Então a gente não sofre influência da maritimidade, tá, gente? Então as correntes marítimas elas não vão influenciar diretamente na maritimidade, consequentemente no clima da nossa região. Aí temos também, a gente vai rever na Europa setentrional, né? Aqui a gente tem algumas características da Europa setentrional. A gente tem aí a parte norte, setentrional, que quer dizer norte também. A gente tem latitude, que foi aquela característica que a gente viu anteriormente, que vai influenciar também no clima. Aqui a gente tem o clima frio polar, né, que vai ser influenciada por essa latitude mais elevada, ou seja, essa latitude aqui, olha, ela está mais distante da linha do Equador, né, está mais ali no extremo do hemisfério norte. E a vegetação que vai sobrepor nessa região é a floresta boreal, que pode ser chamada também de conífera ou taiga, e também vamos encontrar a tundra. Aí temos algumas das vegetações para vocês observarem, olha, a floresta boreal, as taigas ou coníferas, né, que elas têm formato de cone, que, para eu dar um exemplo para vocês do formato de cone, é a árvore de Natal, que ela tem um formato de cone, né? Então essa vegetação, ela tem essa característica. E a tundra, que já é bem diferente aí do lado, né? Já é uma vegetação mais rasteira. A gente tem também, olha, uma característica ali ao fundo, que é a altitude, né? Que são as montanhas, o relevo que possui uma altitude mais elevada. Aí temos a Europa meridional, né? A gente já vai encontrar na parte mais ao sul do continente europeu. Aí a gente tem os climas mediterrâneo e frio de alta montanha, né? Então a gente já tem a proximidade com o mar Mediterrâneo e, consequentemente, também a vegetação, né, mediterrânea, que vai se localizar na região onde a gente encontra o clima mediterrâneo, ali próximo ao mar Mediterrâneo, e de altitude, né, que se situam aqui na área de alta montanha ou com altitudes mais elevadas. Aí temos também algumas imagens para vocês observarem, olha, essa região aí, né, bem bonito aí a praia, essa região aí do mar, que é o mar Mediterrâneo. Nessa região a gente vai ter influência do mar Mediterrâneo, a vegetação mediterrânea e o clima mediterrâneo. A vegetação de altitude com as temperaturas mais baixas, né? Então a gente já tem aí nessa área temperaturas mais baixas, mais frio, né, do que nas outras áreas. Aí temos também a Europa das planícies, né, que fica mais a parte central, onde a gente vai encontrar na maior parte do território o clima temperado oceânico, né, e o clima temperado continental, em toda essa região onde a gente vai encontrar essa parte do clima temperado, né. Então a gente tem essa divisão, oceânico continental. O continental que está mais na parte interna, mais dentro do continente. E nessa área a gente vai encontrar a floresta temperada, que ela vai se destacar inclusive durante a primavera, né, onde as árvores começam a florescer e fica bastante colorido. Aí temos também a Europa das planícies, onde a gente vai encontrar na parte mais a leste, né, que é na Europa oriental, olha, na parte mais a leste, a gente já tem, olha, um clima semiárido, gente. As temperaturas aqui elas já vão ficar mais elevadas, né? E a vegetação, que é uma vegetação rasteira, né? Que é uma característica das pradarias. Aí a gente tem duas imagens para vocês observarem, que são aí os dois exemplos de pradarias que estão situados nessa região
do clima semiárido. Então a gente viu aí bem resumidamente, né, no nosso momento da aula, para a gente revisar um pouco dos conteúdos e relembrar aí um pouquinho do continente europeu. E agora vamos aí à nossa dinâmica local interativa. Considerada um continente independente da Ásia, né, como nós vimos, devido ao quê? Aí você vai marcar se é devido aí à informação da letra A, B, C ou D. E na segunda questão você vai descrever os principais fatores que influenciam os diferentes climas europeus, né? Então nós vimos ali uns 4 fatores que vão influenciar os tipos de clima aí do continente europeu. Então, vou deixar um tempinho aí para vocês responderem no chat. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí e vão respondendo, que a gente vai aqui acompanhando. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aí os comentários e a correção.
Estou de volta agora com a interatividade, né, que é o momento que a gente vai aí fazer a correção das questões que a gente passou para vocês e comentar a resposta aí, as respostas, né, de vocês aí no chat, né? Então a gente tem aí a participação da Celiane, né, que respondeu aí agorinha, e também temos a Alziane, né, que é lá da Escola Estadual Bernardino. Ela colocou aí na primeira questão e colocou algumas informações também da segunda questão, né, das duas. Na primeira questão, tanto a Alziane quanto a Celiane, elas marcaram aí a alternativa A, né, colocaram aí que a Europa, né, a gente viu aí no questionamento que historicamente ela é considerada um continente independente da Ásia. E na letra A a gente pode observar que a gente não tem aspectos relacionados aí aos aspectos históricos, né? E sim apenas ao aspecto geográfico, que está relacionado à extensão territorial, gente. Então, na primeira questão, olha, a gente vai rever aí a questão só para a gente ver alguns pontos. É possível, olha, afirmar que a Europa é historicamente considerada um continente independente da Ásia. Então, olha, aqui a gente já tem uma dica para essa questão, historicamente, né? Então, a gente já vai perceber que a gente não tem aspectos geográficos, né? Aspectos físicos. E na primeira questão, olha, que vocês marcaram, a gente tem aqui extensão territorial, ser maior do que a da Ásia, né? De fato, aqui, olha, a gente já encontra também um erro, né, com a extensão territorial do continente asiático, que é bem maior do que o continente europeu, né? Então, a gente já, de cara aí, já eliminaria essa alternativa. Aí a gente vai rever a letra B. A gente tem que a população falar a mesma língua. Aí a gente viu também durante a aula, né, que a gente tem um continente composto aí por aproximadamente 50 países e temos culturas que vão se diferenciar, né? Se você for analisar, por exemplo, só para a gente comparar, né, os municípios aqui do Amazonas, a gente tem características que vão se diferenciar de um município para outro. Características culturais, gente, que vão ser diferenciadas, né? A gente tem, por exemplo, só para colocar aqui um exemplo para vocês, a gente tem Manacapuru, que tem um aspecto cultural bastante forte, que são os festivais que acontecem lá de Ciranda. Então, isso é um aspecto cultural que vai se diferenciar de outros municípios, né? E aí, indo lá para o outro lado, né, a gente tem Parintins, que já tem um festival folclórico que vai se diferenciar ali de Manacapuru. A gente já tem ali os bois garantido, caprichoso, onde tem um festival ali na última semana do mês de junho, né, bem no meio do ano. A gente já tem o festival que ocorre ali em épocas diferentes, tá, gente? Tanto de Manacapuru, ele vai ocorrer num período do ano, e de Parintins ocorre em outro período do ano. E aí a gente já consegue observar, e isso faz parte da cultura, né? Então, dentro de um único estado, né, que a gente está falando só do estado do Amazonas, a gente tem aí 2 municípios que já possuem culturas que vão se diferenciar. Imaginem lá no continente europeu, né, que tem diversos países, né? Então, a gente vai encontrar culturas que vão se diferenciar de um local para o outro, né? Idiomas também que são diferentes, que vão ser diferentes de um lugar para o outro. De um lugar que eles falam francês, outro lugar eles já vão falar o espanhol, outro lugar eles já vão falar o inglês e assim por diante. As características culturais também a gente pode, por exemplo, comparar o tipo de roupa, né? O tipo de roupa que cada país costuma vestir. Nas regiões onde é mais frio, as mulheres já vão vestir meias, casacos mais longos, os homens já vão estar com mais roupas, mais casacos, devido às temperaturas mais baixas, né? Aqui no Brasil, a gente já tem características do clima, de uma forma geral, tropical, né? Onde a gente já tem temperaturas mais elevadas. Então, aqui a gente já veste, por exemplo, roupas mais leves, com exceção, é óbvio, da região sul, né? Sul, sudeste, quando a gente tem
ali o período que as temperaturas ficam mais baixas. Estou falando apenas de uma forma geral. Aí temos na letra C a cultura de seus países serem diferentes da cultura asiática. Aí a gente tem a resposta correta, né? Então aqui a gente viu a cultura, né, que está ligado a esse aspecto histórico, né? Então aqui a gente tem a resposta correta, a letra C, e a letra D, olha, a gente já eliminaria também, porque a gente tem um número muito grande de países europeus pobres, olha. Aqui a gente viu que isso é falso, porque a gente viu que no continente europeu os países se destacam no cenário mundial porque eles possuem a maioria IDH mais elevados do que a maior parte dos outros países do mundo, né? O IDH, só para a gente relembrar, é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que vai levar ali em consideração alguns aspectos para medir o IDH de cada país. E os países eles possuem aí riquezas, possuem IDH elevado, expectativa de vida elevado, acesso à educação elevado, que é a característica da maior parte dos países. Na segunda questão, a gente tinha aí para vocês descreverem os principais fatores que influenciam os diferentes climas da Europa. A gente tem aí a Oceânia, ela colocou pela localização do Ártico muito próximos às terras geladas, né? Ela colocou essa resposta. Está correto, né? Faltou apenas complementar com um pouco das outras características, mas a gente tem essa área do Ártico, né, dos países que estão ali mais ao norte do continente europeu, eles vão ser influenciados por essa região devido a gente encontrar ali as latitudes mais elevadas, né, com 60 graus, a gente viu ali durante a aula, né? Consequentemente, as temperaturas são mais baixas. Então, a gente tem na segunda questão a maritimidade, né? A gente viu aí. Temos também a latitude, a altitude e as correntes marítimas. Então, são esses 4 fatores que vão influenciar aí nos tipos de clima da Europa, né? Cada uma região influenciada por cada um desses aspectos, e também a vegetação, gente, que vai ser influenciada também pelos aspectos do clima. Então, essa foi a nossa atividade. Agradeço a participação aí de todos vocês, a nossa interatividade, e até uma próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.